Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais uma aula. Agora vamos estudar um pouco de fração, que costumamos dizer a ideia de fração, beleza? Aqui na voz é o professor Ronaldo Rafael e mais na frente o professor João Adolfo irá dar umas palavrinhas com vocês sobre esse conteúdo que, ao meu ver, é muito bom. Vamos lá? Quero lembrá-los que já tem outras aulas, tá bom? Outras aulas que vão vir outros conteúdos que podem auxiliar vocês no entendimento, na compreensão desse conteúdo também. Então, seria interessante vocês assistirem as outras aulas e depois se viesse para cá, beleza? Não esqueça de assistir não. A ideia de fração. Só a parte histórica, de onde veio. Vamos lá? Então, a ideia de fração, o uso de fração aconteceu no Antigo Egito, onde existia um grupo de familiares e teria que compartilhar ou repartir determinado cultivo, determinada plantação. Próximo também, claro, ao rio Nilo, né? Então, vocês observam que os números fracionários, a gente chama fração de fracionário, os números fracionários, surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se partir a uma unidade de medida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom para você. Se eu tenho um lote com 5 terrenos, e quero dividir para 2 pessoas, percebemos que uma pessoa vai ficar com 2, a outra vai ficar com 2 e vai sobrar um lote. Só que a gente pode representar isso em forma de fração e ter o entendimento do que um problema, de um contexto, no dia a dia, o que ela representa. Então, os egípcios conheciam as frações de numeral 1 e esta era a forma que eles usavam para representar. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Bem aqui embaixo, ó. Perceba que é uma bolinha e 2 tracinhos, representava o meio. Uma bolinha e 3 tracinhos representava 1/3. Uma bolinha, essa curvinha e 2 tracinhos é 1/12 e assim por diante, beleza? Então, são as formas que os egípcios, os antigos egípcios, na verdade, utilizavam para compreender, para ensinar, para discutir sobre fração. Tá bem? Mas vamos prosseguindo aqui. Vamos começar a ideia de fração a partir de um contexto. A gente usa muito aqui porque compreendemos que a partir do dia a dia vocês compreendem melhor o conteúdo. Então venham comigo aqui. Ó. Situação. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Vocês já foram a uma pizzaria? Percebeu que são 8 pedaços, não é isso? Então vamos lá. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observa a figura. Então, a gente nota que temos uma pizza com 8 fatias e destas, somente, vamos contar aqui, 1, 2, 3 fatias foram comidas. Se 3 fatias foram comidas, restaram 5 fatias. Então, vamos lá, o que a questão pede? Quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Então, juntando Antônio e a namorada, ambos comeram 3 fatias. Opa, não quero dizer que cada um comeu 3 fatias, não, tá? Ambos juntos comeram no total de 3 fatias. Então, essa é a nossa primeira resposta para a pergunta na letra A. Agora, na letra B. Quantos pedaços restaram? Simples, né? Se tinha 8, tiro 3, que foi justamente a quantidade de fatias que Antônio e sua namorada comeram. Restam quanto? 5 fatias. Essa é a ideia, beleza? Então, voltando aqui rapidamente, perceba que eu posso dar isso uma representação. Como seria essa representação? Ó, represente, por exemplo, em forma de fração, os pedaços que Antônio e a namorada comeram. Simples. Eles comeram 3 fatias, de quanto ao total que tinha? 8 pedaços de pizzas. Então, comeu 3 sobre 8. E quantos pedaços restaram? Também. Comeram 5 de 8 pedaços que tinha. Então, perceba que a gente pode representar em forma de fração sem precisar necessariamente dividir e ter um resultado em decimal. Então, a fração está aí para melhorar, para
deixa as coisas mais fáceis de compreender. Tudo bem? A ideia de fração com parte de um todo. Ó, essa palavrinha aqui, essa duas letrinhas que está por trás desse símbolo aqui, se chama de, viu? De um todo. Mas vamos lá. Vamos representar algumas frações utilizando papel e lápis de cor. Legal, então vamos lá. Recortamos uma tira de papel assim. Ó. Então, temos uma tira. Vamos supor que, deixa eu pegar aqui uma folha de papel. Uma folha de papel. Deixa eu retirar aqui, para vocês compreenderem melhor. Então, temos uma folha de papel. Beleza? E essa folha, nós tiramos uma tira. Como está representada aí na tela para vocês. E dessa tira, vamos fazer o seguinte, ó. Dobramos a tira inteira ao meio. Exatamente ao meio. Observamos duas partes iguais. Se está ao meio, obtemos duas partes iguais. No caso, cada parte obtida representa metade ou um meio da tira. Concorda comigo que se eu tenho uma tira, como está aqui nessa imagem agora na tela, e dividir no meio, eu vou ter duas tiras menores, que ela vai ter um tamanho exatamente a metade dessa toda aqui, dessa daí. Então, um meio representa metade. O que é isso? É um pedacinho de tira de duas que temos. Então, a representação numérica é um meio. Mas como fala isso? A forma de falar é um meio. Mas para a gente compreender isso, então vamos lá. Perceba que eu tenho um amarelo escuro e um amarelo mais claro, né? Então, esse amarelo escuro representa uma de duas opções que eu tenho. Do amarelo escuro e o amarelo claro. E esse amarelo claro também é a mesma coisa. Eu tenho um amarelo claro de duas opções que eu tenho. Que é o amarelo escuro e o amarelo claro. Então, é uma forma somente de representar. Percebam que quando a mãe ou o pai, algum responsável de vocês vai fazer trabalha com comida, fazer uma comida em casa, etc. Sempre tem aqueles termozinhos, a metade de uma colher, meia xícara, um terço da xícara, um terço de óleo, um meio disso, metade daquilo. Então, na culinária é muito usada essa questão do estudo de fração, essa representação fracionária. Se fizéssemos a mesma coisa, dividir aquela tira em 3 pedaços iguais, vamos ter um terço desse pedaço. Então, se recortamos outra tira de papel, dividimos essa tira em 3 partes iguais, cada parte da tira inteira representa a terça parte, ou um terço. Ou seja, esse azul mais claro representa um de 3 opções que eu tenho. Esse azul aqui mais escuro representa um de 3 opções que eu tenho. E a parte escura também é um de 3 opções que eu tenho. Ah, mas quais são essas 3 opções, professor? Que você tanto fala. O azul clarinho, o azul meio e azul escuro. Tá bom? Essa aqui está na tela para vocês. Tá bom? Agora precisa de pegar uma tira. Ó, recortamos outra tira de papel. Dobramos ao meio. E a seguir novamente ao meio. Então, dobramos 2 vezes ao meio. Cada parte da tira inteira representa a quarta parte ou um quarto da tira. Então, o mesmo estudo. Essa parte mais escura é um de 4 opções que eu tenho. Essa azul aqui menos escuro é um de 4 opções que eu tenho. E assim por diante. Aí você se pergunta, professor, mas só é um? Não, não é sempre um. Se porventura pegamos aqui 3 quadradinhos desse, como é representado? 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque pegamos 3 quadradinhos, não, retângulos, melhor dizendo. 3 papelzinhos desse, de 4 opções que eu tenho. Então, não é sempre um quarto, um terço, um meio, um quinto, um sexto, não. Pode ser qualquer número, tudo bem? Compreenderam aí a ideia? Podemos concluir que um meio, um terço, um quarto, 3 quartos, um quinto, 2 quintos, um oitavo, 3 oitavos e 5 oitavos, entre outras frações, são exemplos de frações que indicam parte de uma figura ou de quantidade. Então, trabalho em frações trabalha muito associado a uma parte. Tudo bem? Então, se eu tenho, porventura, esse papel aqui novamente, e eu divido em 3 partes, a gente pode fazer uma representação a partir dessa divisão que eu fiz.
Então, se eu pegar somente uma parte, será uma parte de 3 que foi cortada o papel. Então, fração é um tipo de representação que a gente pode associar no nosso dia a dia, nos problemas, no decorrer do cotidiano. Tudo bem, pessoal? Olá pessoal, aqui é o professor João Adolfo. Vamos dar continuidade ao conteúdo iniciado pelo professor Ronaldo. Para encher uma xícara, são necessárias 8 colheres de farinha. Cada colher de farinha representa que fração da quantidade de farinha que se pode colocar na xícara. Então vamos lá. A gente aqui tem 8 retângulos representando a quantidade de farinha que se pode colocar nessa xícara. Dividindo ele em 8 partes, que seriam as 8 colheres, cada colher dessa vai representar 1/8 dessa quantidade de colheres. Então, está aí a resposta desse exemplo. Vamos para agora mais um exemplo. Vamos lá. Sobre essa imagem, quero que vocês observem essa figura e, em relação a essa figura, eu tenho 3 questionamentos. Primeiro, em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Segundo, cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? E por último, a parte pintada representa que fração do retângulo? Então vamos lá, agora a gente vai responder de uma por uma, mas se possível eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, olhassem com calma, analisassem e tentassem responder essas 3 perguntas. Mas vamos lá. A primeira pergunta era: em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Bem, para isso basta a gente contar a quantidade de quadradinhos formados ali, a quantidade em que o retângulo foi dividido, que no caso seriam 8. Se a gente observar, a gente vai ver que tem 8 partes iguais, não é isso? E aí, representando as 8 partes iguais, temos aqui esses 8 retângulos. 8 partes iguais. Vamos agora para o segundo questionamento, que era: cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Se são 8 partes iguais, cada uma dessas partes vai representar 1/8, 1/8. Então, se fosse duas partes, 2/8, 3 partes, 3/8, e assim sucessivamente, até chegar nos 8/8, que representa o retângulo inteiro. E aqui, só reafirmando o que a gente já falou, cada parte que foi dividida representa 1/8, porque é um retângulo dividido em 8 partes iguais e cada parte dessa representa 1/8, uma parte do todo. A parte pintada representa que fração do retângulo? Bem, para isso a gente vai olhar quantos quadradinhos pintados nós temos e colocar ele sobre o nosso denominador, que seria a quantidade de partes totais. A gente, observando a figura, a gente pode observar que tem 5 partes pintadas. Se são 5 partes pintadas e o retângulo está dividido em 8 partes, então a gente automaticamente já percebe que esse retângulo, ou essa fração que representa a parte pintada, pode ser denominada por 5/8. Né? Agora vamos para outro exemplo. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Bem, ela comprou 20 garrafas. Então, assim, 20 garrafas é o todo, a quantidade total de garrafas que tem. Se foram consumidos 4/5, primeiro a gente faz o quê? A gente pega as 20 garrafas e divide em 5 partes iguais. Cada parte dessa vai ser representada por um retângulo, como tem aí na tela. Vamos lá, são 5 retângulos. Se eu dividir o 20 por 5, eu vou ter 4. Então, cada partezinha dessa representa 4 garrafas. Então, aí é o 20 total e o 5 sobre 5, que também representa o inteiro, que seria o 20. E aí, eu dividindo ele em 5 partes, cada parte dessa vai representar 4 garrafas. Só que, na verdade, só foram consumidos 4/5. Então, a gente vai lá, a gente pode simplesmente pintar 4 dessas partes para representar o que foi consumido, que seriam 4/5, são 5 partes, 4 delas foram consumidas. Então, e essas 4 partes representadas aí por 4/5, a gente pode observar aí, então, que está representado por 4/5 e cada parte dessa representa 4 garrafas. Então, a gente tem que 4 vezes 4 é 16. Vamos lá agora para mais um exemplo. Vamos lá para um exemplo de comparando frações, situação. Vamos agora para um exemplo de comparação de frações. Nessa situação temos em cada figura a seguir a metade do disco está pintada.
Usando o sinal de maior, menor ou igual, compare as frações indicadas. Bem, a gente pode ver que o disco, na verdade, em todas as partes, ele está pintado até a metade. Não é isso? A gente pode ver que o primeiro, claramente, a gente observa que está pintado na metade. No segundo exemplo, a gente pode observar que, assim, no total, foram divididos em 4 partes. Mas quantas partes do total ainda estão pintadas? 2. 2, não é metade de 4. Não são 4 partes que esse segundo círculo está cortado e são 2 que estão pintadas, então 2 quartos. Ainda é a metade do disco que está pintada. No exemplo seguinte, o disco está dividido em 6 partes e, no entanto, 3 estão pintadas. Ou seja, metade, porque 3 é metade de 6, metade do disco está pintado. A mesma coisa, o mesmo raciocínio segue para o disco seguinte. Está dividido em 8 partes e 4 dessas 8 estão pintadas, o que nos mostra que metade do disco ainda está pintado. E, seguindo o mesmo raciocínio para o último exemplo, o disco está dividido em 10 partes e das 10, 5 estão pintadas. A gente pode observar então que existem frações que representam os mesmos valores, né? São frações basicamente iguais, porque 1/2 é a mesma coisa de 2/4, é a mesma coisa de 3/6 e por aí vai. Nesse caso, a gente pode observar que todas elas, mesmo que escritas de forma diferente, representam a metade do disco. Então, mesmo que a primeira represente 1/2, e isso você consegue ver claramente, e a segunda, as outras, o disco foi dividido em mais partes, porém a quantidade pintada ainda é a metade total do disco. Por mais que ele esteja dividido em partes menores, em cada vez menores, pela sequência do exemplo, mas as partes pintadas ainda representam metade de todo o disco. Então, para comparar as frações indicadas usando sinal menor, maior ou igual, na verdade são todas iguais. 1/2 vai ser igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8, e por aí vai, porque todas são frações que representam metade. Uma é metade de 2, outra é metade, no caso aí, né, 1/2. É um disco dividido em 2 partes e um representa a metade. A outra é um disco dividido em 4 partes e esse 2 representa a metade, né, com 2/4 e por aí vai. Vamos agora para mais umas observações. Primeiro, quando maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que representa. Por exemplo, 1/2 é maior que 1/3, porque o disco que está dividido em 2 partes, uma parte dele é maior do que uma parte daquele disco dividido em 3. Vamos agora para outra observação que a gente pode fazer. Quando menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que representa. Por exemplo, nesse caso aí, 1/8 é menor que 1/6, porque uma parte desse disco dividido em 8 partes é menor do que uma parte desse disco dividido em 6 partes. Certo? Bom, comparando duas frações do mesmo denominador, a menor é aquela que representa o menor numerador. No caso, se eu tenho ali as frações no caso mostrado aí a 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5, que representa o inteiro. A menor delas vai ser que representa só uma parte dessas 5 totais, no caso 1/5. E aí vai seguindo, a menor para a maior. 1/5, que é menor que 2/5, que é menor que 3/5, que é menor que 4/5 e que é menor que o todo. Bom, pessoal, então aqui encerramos a aula de frações e é isso. Muito obrigado.